Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias mais incríveis e, olha, mais debatidas do século XX. Uma série de eventos que começaram de um jeito muito simples, com 3 crianças num campo em Portugal, mas que acabaram ecoando pelo mundo e através da história. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é justamente essa. Como é que a história de 3 pastorinhos em 1917 pode ter alguma ligação com um atentado a um papa décadas depois? Parece ficção, né? Mas vamos entender essa conexão. Tudo começa com eles, 3 crianças de uma pequena vila chamada Fátima, a Lúcia, com 10 anos, e os seus primos mais novos, o Francisco e a Jacinta. A vida deles era super simples, cuidando de ovelhas, mal sabiam eles que estavam prestes a se tornar o centro de um fenômeno mundial. Mas olha que interessante, antes da famosa Senhora do Céu aparecer, aconteceu uma espécie de preparação. Um prelúdio, sabe? Algo que preparou o terreno para o que estava por vir. Um ano antes dos eventos que todo mundo conhece, em 1916, as crianças contaram que viram algo impressionante. Uma figura de luz que se apresentou como o Anjo da Paz. Teria aparecido para eles 3 vezes, e foi bem aqui, nesse lugar. A primeira mensagem do anjo foi um convite muito claro à oração. Ele ensinou uma reza específica e até o jeito de rezar com a testa no chão. Isso já dava o tom de seriedade e devoção que ia marcar toda essa história. Nas outras visitas, o anjo foi aprofundando a mensagem. Ele falou sobre fazer sacrifícios pela conversão das pessoas, sobre reparar os pecados do mundo. Basicamente, foi uma preparação espiritual e emocional para a grande missão que eles iam receber. E então, um ano se passa. A preparação termina e dá lugar ao evento principal, a chegada da figura que iria de fato mudar tudo. A gente vê que a história se desenrola ao longo de 6 meses. E olha a curiosidade, quase sempre no dia 13. Tem uma exceção ali em agosto, e a gente já vai ver por quê. Cada visita foi construindo a anterior, sabe, revelando mais da mensagem e terminando com uma promessa espetacular. Em 13 de maio de 1917, com o mundo no meio da Primeira Guerra Mundial, as crianças viram uma senhora mais brilhante que o sol sobre uma árvore. E o pedido central dela foi esse: rezar o terço todos os dias pela paz. Mas foi na terceira aparição que as coisas ficaram bem mais sérias. As crianças receberam os famosos 3 segredos de Fátima. Eles incluíam uma visão do inferno, a profecia de uma guerra ainda pior que a primeira e um pedido bem específico: a consagração da Rússia. Bom, e conforme a notícia começou a se espalhar, a fé das crianças foi testada de uma forma brutal. Não por visões do céu, mas pelo ceticismo e pela crueldade aqui da terra mesmo. Imagina a pressão. As próprias famílias, o padre da cidade, as autoridades, todo mundo duvidava. Elas foram chamadas de mentirosas, interrogadas e pressionadas para negar tudo o que tinham visto. O ponto máximo dessa aprovação foi em agosto. O administrador da cidade fez algo impensável. Ele sequestrou e prendeu os 3. Chegou a ameaçar que ia ferver eles em azeite quente se não contassem o segredo. Mas eles não cederam. Foi por estarem presos que eles perderam o encontro do dia 13, mas eles contaram que a senhora apareceu para eles dias depois, no dia 19. E aí, a gente chega ao clímax da história. A senhora tinha prometido um grande milagre para outubro, para que todos pudessem crer. A expectativa, claro, era gigantesca. Vamos tentar imaginar a cena. Era um dia frio, chuvoso, com lama por todo lado. E uma multidão de fiéis, curiosos e muitos céticos, todos ensopados, esperando para ver o que ia acontecer. Muitos estavam lá só para zombar das crianças. 70 mil pessoas. Pessoal, não era um evento pequeno ou escondido. Tinha jornalista, fotógrafo, gente de todas as classes sociais. Todo mundo ali de olho no céu. E então aconteceu. As testemunhas, até as mais céticas, descreveram a mesma coisa. A chuva parou de repente, as nuvens se abriram e o sol começou a girar, a dançar, lançando feixes de luz colorida. Muita gente entrou em pânico, achou que era o fim do mundo. E no final, o detalhe mais inexplicável: as roupas e o chão que estavam encharcados ficaram completamente secos em minutos. E enquanto a multidão olhava, chocada para o céu, a senhora dava sua última mensagem para as crianças. Foi quando ela revelou sua identidade e fez um apelo final por arrependimento e oração. Aquele milagre, para muitos, validou tudo. Mas a história estava longe de terminar. O legado de Fátima estava só começando a ser construído.
Uma das profecias da senhora se cumpriu de forma trágica. Ela tinha dito que o Francisco e a Jacinta iriam para o céu em breve. E, de fato, os dois morreram muito jovens, vítimas da pandemia de gripe espanhola. Já a Lúcia viveu uma vida longa, se tornou freira e dedicou todos os seus anos a preservar e espalhar a mensagem que recebeu. A Igreja Católica, claro, não aceitou a história de imediato. Foram mais de 10 anos de investigações rigorosas. Só em 1930 as aparições foram consideradas dignas de fé. E desde então, Fátima se tornou um dos maiores santuários do mundo, visitado por vários papas. E aqui a gente volta para a nossa pergunta do começo. Décadas depois, em 1981, uma tentativa de assassinato contra o Papa João Paulo II. A data? 13 de maio. Exatamente no aniversário da primeira aparição em Fátima. A coincidência é, no mínimo, impressionante. E para o próprio Papa, não foi coincidência. Ele tinha a convicção absoluta de que sobreviveu por uma intervenção direta de Nossa Senhora de Fátima. Ele disse que uma mão materna desviou a bala. E como um gesto de gratidão, a bala que quase o matou foi colocada na coroa da estátua original de Fátima. No fim das contas, é isso que faz essa história ser tão poderosa. Não importa qual a sua crença. Os eventos de Fátima, desde a fé inabalável de 3 crianças até a convicção de um papa que sobreviveu a uma tentativa de assassinato, continuam a fascinar e a provocar reflexão. Uma história que nos convida, sempre, a questionar.